Encontramos o sangue marrom, cor de chocolate, com concentrações de metahemoglobina em percentuais acima de 12%, tá? E também uma cianose central, que não responde à suplementação de oxigênio. Sabemos que o tecido nervoso e o tecido cardíaco são tecidos que necessitam de grandes quantidades de energia. Obviamente, como você tem uma produção de energia dependente do oxigênio, sabemos que o processo de fosforilação oxidativa, que é o principal produtor de ATP na célula, ele depende do oxigênio. Então, os tecidos que necessitam de oxigênio devido à sua intensa atividade metabólica vão ser extremamente sensibilizados pela diminuição do aporte de oxigênio, pela diminuição de transporte de oxigênio aos mesmos, tá? Consequência, esse paciente com metahemoglobinemia, ele vai apresentar sintomas neurológicos e também cardiovasculares, incluindo tontura, cefaleia, ansiedade, dispneia, sintomas de baixo débito cardíaco, sonolência, a convulsão também pode acontecer, tá bom? E esses sintomas, eles geralmente acontecem quando os percentuais, as frações de metahemoglobina estão acima de 20%, tá? À medida que esses níveis de metahemoglobina vão aumentando, obviamente você vai diminuindo a capacidade de transportar oxigênio, e à medida que isso vai se intensificando, você vai tendo agravos neurológicos, agravos cardiovasculares, tá? Isso pode causar uma redução no nível de consciência desse paciente, tá? Ele pode ter um quadro de depressão respiratória, choque e vir a óbito. Geralmente isso acontece quando as frações de metahemoglobina estão acima de 70%, tá? Isso costuma ser fatal no paciente. O diagnóstico da metahemoglobinemia geralmente é feito em pacientes que apresentam cianose, essa coloração mais azulada, tá? E baixa saturação no oxímetro de pulso, tá? Depois que é excluída algumas causas mais frequentes de baixa saturação de oxigênio, determinada aí pelo oxímetro, e outras disfunções cardiopulmonares. A análise do sangue arterial em aparelho de gasometria vai mostrar uma pressão parcial de oxigênio suficientemente alta com saturação da hemoglobina normal, tá? Como esse paciente ele tem um quadro de dispneia, ele aumenta o fluxo respiratório e nos alvéolos pulmonares você vai ter uma pressão de PO2 aumentada, PaO2 aumentada, tá? E quando nós falamos de laboratório, o método laboratorial para diagnóstico dessa condição é a cooximetria. A cooximetria é o método padrão ouro para o diagnóstico de metahemoglobinemia, tá? Então é um método que se utiliza de um equipamento, e esse equipamento ele consegue determinar, tá, as concentrações de diferentes tipos de hemoglobina no sangue através de espectrofotometria, que vocês já devem ter estudado lá na biofísica, tá? Então, o principal método utilizado no diagnóstico de metahemoglobinemia é a coximetria, tá? E a coximetria se utiliza de um aparelho chamado coxímetro. Aqui vocês podem ver a foto do coxímetro, que é um aparelho, tá? Um equipamento